Você Então, estimula a atividade econômica, por exemplo, no interior de Minas, né? Em pequenas cidades que tem muito sol, tem acesso à linha de distribuição. Então você muda completamente ali aquela dinâmica da a gente cidade. tem muita usina espalhada, no nosso caso, em Minas Gerais como um todo, né? Então a gente tem, né, obviamente, no norte de Minas, no sul de Minas, né, no centro-oeste. Então, isso tudo ajuda, dado essa questão da descentralização, aonde que ficam os ativos, né, fazendo esse papel também de uma distribuição também não centralizada. De riqueza sim, mesmo, né? de distribuição no estado como um todo, né? Então acho que esse é o papel. E nem só a usina estando lá nessa cidade, né, que tem operação, tem a construção e tem a operação, mas a cidade pode usufruir desse benefício da Proximig, sim, da Boa, enfim, naquela região. Então você leva um benefício pro interior do Brasil. Senhoras e senhores, Boldcast, estamos na segunda temporada, 8º episódio e vem a 3ª temporada. Eu falo isso porque eu gosto do contrato, que é maravilhoso, porque 2 amigos aqui me pagam muito bem e eu gosto da sinceridade do cara que apresenta aqui. Henrique, fala, jovem. Como você está? Tudo bem? Temos a 3ª temporada negociada ou não? É Com bom certeza. a gente falar no ar, né? Com certeza, já tá bucado. Não, eu falo isso na brincadeira, mas você pode confirmar que o Nizam Guanais é um dos caras que assistem o nosso podcast, além da turma de Harvard. O Nizam eu não sei, mas a turma de Harvard com certeza, né, Gustavo? E o Nizam vai vir aí na 3ª temporada. Olá! Então, ó, Nizam, sou Anota fã aí. demais. O Nizam tem um livro maravilhoso aí, Você Aguenta Ser Feliz. Muito bom esse livro aí, que ele fez com o psiquiatra. Aliás, a gente tinha que escrever mais com os psiquiatras, porque não tem como dar um erro no conteúdo, né? A história de vida dele é fantástica. É muito legal, né? Mas sempre aqui a gente traz histórias fantásticas de vida e a prova do nosso grande convidado aqui, que ele tem um currículo extenso. E aí eu tenho que ler o currículo dele, porque nem no LinkedIn cabe. Ele aqui, ó, é mineiro de Belzonte, formado em administração, com vasta experiência no segmento de telecomunicações, TI e inovação nos setores de varejo e empresas, especialista em negócio. O executivo estava na diretoria da Algar Telecom antes de assumir como CEO da CEMIG Sim. Eu estou falando dele, Yuri Mendonça. Que prazer você estar aqui. Tudo bem, cara? Obrigado pela presença. Eu que agradeço e além pela disso, Yuri. é torcedor do Galo. Isso é muito importante para os mineiros aqui. Mas muito obrigado mais uma vez pela oportunidade aqui de estar vindo discutir um pouquinho sobre o setor. Sabe que você tem um patamar assim elevado, né? Porque a gente gosta de falar, eu sou um cara, pode me chamar de fofoqueiro, mas eu gosto de contar o backstage. Muito difícil chegar para falar com esse homem. Assim. Como que foi o primeiro contato da Bolt com o Yuri? Você pode me contar? A gente ligou diversas vezes, pombo correio, fizemos... Sinal de fumaça. E aí o Yuri nos recebeu lá em Belo Horizonte, com uma recepção excelente. Obrigado aí, Yuri. Eu que te agradeço pela oportunidade. Como você foi parar no setor de energia, cara? Só pra gente conhecer um pouco. A gente, na realidade, eu passei toda a minha história por telecomunicações nos últimos 25 anos. E o setor de telecom, ele passou um pouco que está passando agora o setor de energia, né? Que é a abertura do mercado e a questão da competição. E na ocasião, na década de 90, era muito concentrado em poucos players, né? E na ocasião, eu participei de vários provedores pequenos, né? Para disputar ali com o mercado de telecom. E nesse momento, com a abertura do mercado, basicamente entrou vários provedores para participar desse mercado, né? E aí, na minha última passagem, eu tive na Algar Telecom, eu fiquei lá 12 anos, passei pelo varejo, por micro, pequena empresa e por grandes contas, né? Atuando pelo Brasil todo com o serviço de telecom, né? E na minha época, eu acho que um pouco está se passando no setor elétrico, né? Eu costumo usar muito o telecom e até o setor de financeiro, né, como os mercados mais maduros que estão trazendo agora uma transição para o setor elétrico, né. É onde tem espaço para todo mundo, né. Quando eu cheguei na época de lançamento de banda larga, né, na verdade não era na banda larga, era acesso discado, né. Total, né. E a receita das empresas era tudo concentrada em cima de telefonia fixa. Total, né? Valia muito, né? Valia muito na ocasião, tinha que ter 2 ativo. linhas e tal. E depois foi feita uma transição com a questão da banda larga e no final, com a abertura do mercado, eu lembro que o mercado era penetrado em torno de 5% a 8% no mercado que tinha banda larga, né? E hoje o mercado brasileiro já compõe com 85% dos lares já tem banda larga, né? Então acho que isso ampliou o mercado de uma forma geral e teve espaço para todo mundo, né? Então
Eu acho que é um pouco o paralelo que eu faço aqui com o setor, né, de GD, né, que é um setor que tem baixa penetração. GD é geração distribuída. Né, e que tem uma grande oportunidade de crescimento aqui para levar uma nova opção de escolha para o cliente final. Né? Então, acho que isso todo mundo ganha com o setor. Né? De fato. E você foi muito feliz em dar esse exemplo, porque o Mercado Livre, né, essa democratização, né, que a gente está falando, acho que um bom exemplo que é para pontuar é quando tinha as linhas telefônicas, né, também a BCP virou Claro, a transição que você pode mudar da sua linha telefônica para uma outra. Portabilidade. Portabilidade. O setor, Henrique, de energia, hoje ele vive exatamente esse momento, né? Ele está caminhando para isso, né? A geração distribuída acho que é o primeiro passo aí para um futuro abertura de mercado e já é quase uma escola para o cliente em casa poder ter um poder de escolha, né? Que ele nunca teve. Quando a gente faz o paralelo, por exemplo, na Europa, né? Você escolhe qual é a operadora que você quer de servir com energia no seu domicílio, na sua empresa, né? Então, eu acho que, olhando até inclusive outros lugares no mundo que já tem a abertura desse mercado, está um pouco mais maduro, né? É inevitável o Brasil passar também por esse momento, né? Mas eu acho que a gente está no caminho da evolução do crescimento do setor. Muito bom. O Texas, por exemplo, foi em 2002 que ele fez essa abertura do mercado, né? Então a gente, 22 anos depois, está... O Brasil era para ter feito em 2001, né? E o Brasil está parcial, exatamente. Não era? Na lei já há muitos anos já devia ter feito, né? E a gente está parcial, a geração distribuída está acelerando isso. Né? Mas a gente vai abrir a previsão a 2028. Abrir o mercado completamente. Legal. Bom, esse é o papel da Bowie, né? O papel da Bowie, que tá aqui, ó, esse logo Boltcast, mas tem a Bowie que ela tá fazendo esse trabalho. Vocês estão abrindo o mercado, né? Sim. Inclusive, quando o Maderi estiver aqui, ele faz brilhantemente a propaganda de vocês. Você pode entrar na Bowie, né? Qual é o site? Bowie.com.br. E lá você pode... tem razão, .com. E você pode fazer um comparativo, inclusive, quando você está pagando e quando você pode pagar e economizar, né? Sim. Que essa é a nossa maior discussão aqui, né? É economizar, todo mundo quer isso. A gente está com um foco muito grande recentemente em Maranhão e Mato Grosso. Algum motivo específico, não? As usinas geradoras que estão entrando em operação da Bowie, elas estão entrando nesses últimos meses, entrou grande maioria lá. Então, que legal. Tá com um foco bem legal lá, crescendo bastante o número de consumidores. A gente vai ter praticamente 90 pessoas lá ajudando a vender essa energia. Sim. Boa. Então, bastante. Então vamos falar de empresa grande. Qual que foi a estratégia do grupo para criar a CEMIG 5? A CEMIG é um grupo de mais de 70 anos, né, de existência, né, passou por toda a revolução do setor de energia elétrica, da parte elétrica. A CEMIG é a Petrobras de Minas. É isso. E teve um protagonismo muito importante na história do setor elétrico, né? E, obviamente, toda a questão de transição energética, ela passa por outras fontes, né? Então, o GD, a geração distribuída, ela foi um caminho natural também, né, de ser mais uma opção de escolha. A CEMIG, sim, hoje é uma empresa subsidiária 100% da Hold, né, ela é toda segregada em termos de governança, em termos de gestão, de fato, da distribuição, tá certo? E como outras oportunidades que teve, eólica e outras questões, né, o grupo sempre está muito atento nessa transição energética de levar mais soluções para o cliente final, né? Então, para a gente foi um caminho natural, né, em cima de um regulamento que foi feito da 14300, onde a gente teve a oportunidade de fazer a criação e atuação no setor de geração distribuída, né, que eu costumo dizer conceituar que existe dois modelos, né? Na geração distribuída existe o micro GD, que é a parte do rooftop, que é colocar a solução de alto consumo, né, do cliente para ele consumir aquela energia gerada. E existe a mini GD, que são a modalidade de fazendas solares, onde que ela aloca um espaço dessa usina e ela tem um benefício de utilizar e tendo uma vantagem competitiva no preço da energia consumida na sua residência, né? Então a gente vem muito numa visão de complementariar, né? Desculpa, a gente vem numa visão de complementar, né, a solução. Costumo dizer que o rooftop está muito em cima da classe A, B, né? Que tem a oportunidade de fazer investimento, capital para fazer residência, condomínio, cara. E a gente vem com a solução de fazendas solares para democratizar esse processo de acessar uma energia renovável mais barata, né? E uma modelagem de geração distribuída, né? Eu, na minha casa, eu tenho os dois modelos. Eu tenho o rooftop
e o meu telhado, né, não é suficiente para eu consumir toda a energia, eu também tenho... Você usa a CEMIG SIM para... Eu uso a CEMIG SIM para complementar... A CEMIG SIM é uma boa, hein? A CEMIG SIM. A CEMIG SIM, né? Híbrido, como um carro elétrico. Exatamente. Mas eu costumo dizer que é mercados complementares, né? Não são substitutivos, né? Então, com certeza, nesse cenário é levar mais uma solução para o mercado. Tem um ponto aqui que a Bolt, né, ela já está desde 2010 no mercado, e a Bolt com outras tradings, outras comercializadoras, elas são parceiras. Lógico. Algumas vezes nós estamos competindo, mas muitas vezes... A grande maioria é parceira. Nós estamos cooperando. Tá? E por que a CEMIG SIM aqui? Aparentemente é um competidor direto aqui da como a Enel, como... Não, mas a gente também tem muita parceria. Sim. Então a gente pode ajudar tanto a CEMIG SIM e vice-versa. Principalmente na distribuição, né? Porque vocês têm o poder, né, de escala que vocês têm é gigantesco e acaba que vocês se complementando, né? Não vira uma competição. Não, algumas vezes sim, mas muitas vezes não. A gente consegue cooperar. Então, assim, um dos motivos aqui também do... Se eu puder trazer, assim, uma realidade no mercado financeiro, né? Acho que é um mercado maduro que eu costumo dizer que, assim, eles são concorrentes e clientes ao mesmo tempo de todos os bancos. Perfeito. Né? Então, no modelagem de ecossistema, onde que eu acho que a gente se propõe numa linha de evolução do setor, que é onde puder cooperação, né? Eu acho que é importante, tem espaço para todo mundo, para a gente ter crescimento e levar essa solução para o cliente final. Mercado que tem ainda é muito grande para ser aberto, né? É um mercado gigantesco, então tem espaço para todo mundo, assim, tranquilo. Então, o crescimento é exponencial, né, do setor de energia. Mas um dos temas que a gente às vezes aborda aqui é sobre sustentabilidade. E eu vi as pessoas roubando essa pauta, principalmente ESG, né? Porque o cara, até no mercado financeiro ou no setor de energia, o cara quer parecer bonito pelo selo, mas ele não entrega na verdade. Como é que é sustentabilidade para você? Eu costumo dizer que o nosso produto é diferente um pouco de outros setores, como mobilidade elétrica, né? Você tem que pagar mais caro para ter uso a algo renovável. Né? Geração distribuída, você tem acesso para pagar mais barato. Porque eu acho que são poucos dos produtos numa linha de sustentabilidade que a conta é o contrário. Né? E para você consegue, de fato, usufruir do benefício da sustentabilidade pagando mais barato. Né? Quando você olha para outros setores, não é muito comum isso. Né? Então, a gente tem, inclusive, leva a proposta para os nossos clientes, que é o SINREC, que é o selo que a gente tem hoje para entregar para o nosso cliente final, especialmente aí a parte do corporativo, né? Onde que a gente consegue, ele consegue tangibilizar que também ele usa energia renovável como parte da sua produção. Acho que parte da cadeia dele. Similar como foi feita a Heineken, que ela usa o selo de energia renovável, né? E outras questões nesse sentido, a gente consegue também ofertar esse benefício para ele tangibilizar um pouquinho para aquele cliente que tem uma consciência mais sustentável, ele também possa aderir, né, a fornecedores que têm aquela identidade de sustentabilidade. Né? Então, eu vejo que o core do nosso produto ele já você consegue tangibilizar de forma muito direta, que é o uso da energia renovável. Né? Então, eu acho que para a gente é mais fácil tangibilizar do que outras empresas que eventualmente tentam usar o ESG ou outras ferramentas, né, para que possa também tangibilizar o movimento de sustentabilidade. Muito bom. Até para deixar didático, falar para o Gustavão aqui, tem uma dificuldade para entender qual que é a diferença, né? Que o cara que está gerando energia e as distribuidoras. Para o cara que... Você consegue explicar a diferença? Quem que é responsável pela leitura da luz todo mês? Como é que funciona? Um exemplo. Sim, no caso da distribuidora, ela faz... o motivo principal dela existir, o objetivo principal é ela poder distribuir energia. Certo. Tá? Então ela compra para você essa energia. Ela não fica responsável ali por gerar essa energia. Perfeito. E quando você está na geração distribuída, você utiliza a mesma rodovia, vamos dizer, a mesma infraestrutura, a mesma linha de distribuição, mas para levar energia moderna, de uma solar, por exemplo. Tem biogás também, mas o nosso portfólio, a maioria é solar. Tem CGH, que é hidrelétrica, pequena hidrelétrica. Então, você consegue levar essa energia, que é diferente, ela está, de fato, dedicada ali àquele consumidor. Muito bom. Inclusive, Minas, eu estava vendo aqui no ranking nacional de geração de energia solar, ele é muito forte, né? É uma tendência que vai acontecer, você acha que para o resto do país nos próximos anos? Hoje a Minas está dividindo com São Paulo, né, a liderança aqui do setor de GD, né?
Minas passa, depois São Paulo passa, né? Obviamente tem muita questão de volume de clientes, né, que existe nos estados, né? Naturalmente São Paulo possivelmente deve ocupar a liderança e permanecer por uma visão mais de médio e longo prazo, né? Mas eu acho que a importância de Minas está no protagonismo da versão de geração distribuída, né? Eu acho que quando você olha que tem 27 GB instalado no país como um todo, acho que 16% da energia hoje é renovável no país, né? Isso tudo ajuda, né, a fonte de energia renovável, né? Então, a gente tem tudo para ser o primeiro país, né, em energia renovável do mundo, né? Então, quando a gente fala que a gente tem bastante espaço, né, porque a gente tem uma situação privilegiada. Eu costumo dizer que Minas é do tamanho da França, né? Então, quando a gente fala assim, que tem uma extensão geográfica muito grande, então fator climático, né? Isso tudo ajuda, que é peculiar na nossa região, né? Isso não é comum, né, de ter isso em todo o mundo, né? Então, eu acho que a gente tem tudo para ser o primeiro do mundo, né, na transição energética, e realmente contribuir para uma questão de globalização, uma questão de toda a causa que a gente vem falando aí de emissão de CO2, neutralização, né, para a gente ter a nossa importância no ecossistema como um todo. E Minas foi o berço, né, da geração distribuída no Brasil, né? Foi onde tudo começou, né? E a geração distribuída, essa lei ali em 2022 que regularizou ali a geração distribuída, ela deu um boom no investimento, né? Chocante, então, assim, nos últimos 5 anos, a gente passou muitos países em termos de capacidade solar. Tá? Então, o Brasil realmente está na frente, liderando essa transição energética e tudo dado a essa lei da geração distribuída. É que vocês são do setor, e sabe que é legal? Da minha parte, acho que quem também uma parcela da audiência. Eu lembro porque uma das primeiras vezes também que eu fui te entrevistar, você trabalhou na Bélgica, se eu não me engano. Sim, né? sim. E você carimba, você fala assim, cara, o Brasil é um lugar que venta muito, tem muito sol, tem uma área extensa. Tem tudo. Então, tem tudo. Até petróleo tem aqui. Até petróleo tem aqui. Para energia é um paraíso, cara. E às vezes a gente não dá o devido valor, é o que vocês estão falando, tá só no começo, né? Porque tem muito o que crescer. Agora eu tava vendo também que essa Migsim, ela tem uma parte de desenvolvimento econômico e social. Isso eu acho uma coisa legal, assim, você contar pra gente. Acho que o setor inteiro, quando tá investindo, né? Acho que o Gustavo comentou aqui, o volume de investimento que vem ocorrendo, né? E de certa forma isso vem trazendo muita questão de emprego, de oportunidade para as pessoas, porque para fazer construção de usinas, manutenção de usinas, né, toda a parte de acessar o mercado, né, seja através de força de venda, seja através comercial, do digital, o que seja, né, então acaba trazendo uma visão, né, de social muito forte, de empregabilidade, né, então acho que é um setor que eu acho que alguns setores vêm caminhando uma transição de queda e o nosso vem trazendo uma migração muito grande de competência, né, de força de trabalho, emprego, geração de emprego e tudo mais. Você estimula a atividade econômica, por exemplo, no interior de Minas, né, em pequenas cidades que tem muito sol, tem acesso à linha de distribuição, então você muda completamente ali aquela dinâmica da cidade. A gente tem muita usina espalhada, no nosso caso, em Minas Gerais como um todo, né? Então a gente tem, né, obviamente no norte de Minas, no sul de Minas, né, no centro-oeste. Então isso tudo ajuda, dado essa questão da descentralização, aonde que ficam os ativos, né, fazendo esse papel também de uma distribuição também não centralizada. De riqueza mesmo, né? De distribuição no estado como um todo, né? Então acho que esse é o papel. E nem só a usina estando lá nessa cidade, né, que tem operação, tem a construção e tem a operação, mas a cidade pode usufruir desse benefício da Proximig, da Boa, enfim, naquela região. Então você leva um benefício pro interior do Brasil, interior de Minas. Também. Pega um setor parecido que a gente está vendo o Baldi, da BYD, o que eles estão fazendo em Camaçari, né? O investimento assim, do chinês, assim, bilionário, que gera emprego, o cara que está lá trabalhando na fábrica, enfim. Então é uma coisa que tem muito que acontecer. E outra coisa que tem uma curiosidade aqui, que eu estava vendo que a CEMIG sim oferece um certificado de energia renovável. O que é esse certificado? Esse certificado, na realidade, a gente pega toda a energia que foi consumida pelo cliente e a gente transforma em quanto de emissão de CO2 que ele evitou, né, pro sistema. Então, isso acaba sendo utilizado até como conta de neutralização, né, na questão de emissão de CO2 e eventualmente pode colocar isso, como eu comentei, né, esse selo ele pode ser usado
no produto, para que aquelas pessoas que tenham também, né, o consumo, né, sustentável possa também dar a preferência na escolha daquele motivo, da aquisição, daquela escolha, daquele fornecedor, né? Então, na realidade é um diferencial competitivo que a gente traz, mas nada mais é do que a gente tangibilizar o quanto de energia, de CO2 evitado, emissão de CO2 evitada por aquele consumo através de energia renovável. E consegue mapear, né? Hoje, por exemplo, quando a gente olha a operação toda da CEMIG SIM, nós estamos falando em torno de 320 mil árvores que a gente evitou. Olha, né? Que legal. Com a neutralização que teve de CO2. Então, são números que, obviamente, de forma individualizadas, né, talvez não tenha grande expressão, depende do tamanho do porte do cliente, mas quando a gente olha uma visão global, o nosso papel como geração distribuída, né, tem um papel muito relevante na questão de neutralizar CO2, na emissão de CO2. Né? Sim. Muito bom. Eu tenho algumas perguntas polêmicas, mas eu prometo fazer de uma forma elegante, né? Aqui em São Paulo a gente está tendo um problema com a Enel, né? Enel, empresa italiana, e a gente vê uma discussão, às vezes o político junto com a empresa. E tem o fator climático. Qual que é a sua visão também, tendo uma empresa desse porte, sem colocar quem que é o culpado, mas como é que funciona esse sistema? O problema é climático, é de má organização? Eu já te ferrei, mas desculpa ter feito essa pergunta, você responde como você quiser. Não, eu acho que a gente tem algumas características no país que eu acho que tem que ser observadas sem ser imparcial, né? Uma delas que a gente tem hoje, grande parte da distribuição é de forma aérea, né? Isso já é um problema, né? O próprio crescimento desordenado de algumas cidades provocaram uma situação de administração complexa, né? E aí, sem de novo... sem planejamento. Sem planejamento. E quando você olha para outros países, né, você observa muito rede subterrânea. Sim. Você vê uma questão de segurança, né, muitas vezes de passagem muito diferente daqui, né? Então, sem ser de forma imparcial, né, eu acho que eu não conheço a fundo do caso aqui específico de São Paulo, mas quando a gente olha que tem muito a questão de ordem climática, que tem fator de árvore, fatores externos, né, que passam no meio da distribuição, isso fica complexo a administração de qualquer empresa, né? Eu acho que obviamente tem que ter o poder público unido nesse propósito, que eu acho que no final aqui, como a energia é algo essencial para o consumidor, quer dizer, ninguém consegue ficar sem energia hoje, né? Precisa de ter uma união. Eu acho que essa questão de apontar culpado, né, eu não sei se é o caminho mais curto para resolver o problema, porque eu volto a falar, é uma questão de ecossistema, né? Como é que a gente consegue resolver talvez aí a passagem, né, de traduzir grande parte para a parte subterrânea, talvez eu acho que seria um caminho, mas para isso tem que colocar investimento, não é barato. E muito investimento. Mas né? eles mesmos se colocaram no investimento agora bilionário, exatamente, né? Para realmente fazer esse planejamento e logística, porque o que você falou, é tudo, se você andar em São Paulo, quem conhece aqui, a gente tem um podcast que muita gente escuta de fora, cara... quantidade de fios que tem, árvores velhas e você vê a diferença numa rua que não tem, né? Por exemplo, Oscar Freire. Perfeito. Que é totalmente subterrânea, né? Pra quem tá em casa e escutando, quem passar por lá vai poder perceber isso. Mas é uma diferença absurda que... Eu acho que a gente vai ter que ter algumas questões complementares, né? Já está sendo discutido muita questão de armazenamento de energia, quer dizer, como é que a gente consegue colocar nos domicílios, nas empresas, algum tipo de... Se ficou instável, né, a distribuição, como é que a gente tem um backup de armazenamento, né? Então, essa parte de armazenamento é algo que tende a ganhar escala e tende a ganhar viabilidade econômica, né? Que talvez seja até mais barato, é uma visão complementar do que essa parte de infraestrutura no país como um todo, né? Então, armazenamento, você me lembrou agora bateria, de estocar vento também, né? Não sei se já consegui. Não, a gente ainda não chegou lá ainda. Não, mas se fala muito da questão do segundo ciclo da bateria dos carros, né, elétricos serem alocados para a parte residencial, dando uma sobrevida ali, complementar e tal. Então, quando eu falo de armazenamento, é de fato em baterias, né? Como é que a gente consegue traduzir isso de uma certa contingência para o cliente final, né? Sim. Como o telecom hoje, né? Aqui possivelmente no estúdio você deve ter 2 fornecedores. Cai um, o outro funciona. Perfeito. Tá certo? Eu acho que a gente tem que, obviamente, a autonomia ela não é contínua, como a questão da distribuição, mas ela poderia ajudar um pouco essa questão do fator essencial da energia não parar, né? E talvez ter alguma coisa nesse sentido. Em agosto vai ter o primeiro leilão que é permitido a bateria, ou seja, você monta um projeto de baterias
e você pode vender essa energia num leilão. Ah, é? Em agosto vai ser o primeiro leilão que vai permitir ter bateria. Que a grande sacada é a bateria, né? E, por exemplo, no Texas já tem muito, né? Eu fui lá no ano passado, né? Legal. Visitar. E no Texas já tem muita bateria. Capacidade instalada, eu não me recordo o número, mas é relevante. Tanto que o operador tem que despachar a bateria. Então, por ser relevante. E no Brasil ainda não tem. Então, em agosto vai ser o primeiro leilão de baterias. Então, que o Yuri tá falando. Com armazenamento que aí funciona, né? Você tem a ferramenta, que é igual do carro, né? Não, e do carro também, né? O carro é mais uma bateria, né? Então, o que o Yuri tá dizendo é verdade. Vai ter essa complementaridade ali com as baterias. Né? Mas no Texas você tá falando, e a China, né? Acho que o grande lance foi a bateria, né? Começou como empresa de bateria de celular, que virou empresa de carro, e aí o cara tem... Porque a gente tem um avanço tecnológico que precisa ser utilizado também, né? A gente tá em outro momento agora do que a gente tá conversando há 10 anos atrás, né? Vocês acompanharam isso aqui. Você pode pirar a inteligência artificial. Até a inteligência artificial, ela tem... se evoluído muito rápido, né? Você viu que a NVIDIA é 5 vezes mais do que ele acabou 6 meses ele lançou. Então vai ter outro dado de inteligência artificial, o ChatGPT, ele tem um QI de 155. O Einstein tinha um QI de 160. Caramba, cara. O ChatGPT 5 vai vir com um QI de 1600. E de novo, né? Então se você colocar vai ser mais inteligente, assim, tecnicamente, né? Do que qualquer ser humano. Agora, se você colocar uma inteligência artificial para fazer uma combinação de materiais, então você consegue otimizar. Essa bateria vai ter uma eficiência, um ganho de eficiência exponencial também. Nossa, cara, demais. Tem desafios agora que vocês estão participando aqui. Eu queria saber da Bowie, junto com a CEMIG Sim, o que vocês estão... Vocês falam que trabalham em parceria, mas tem algum projeto para sair ou é uma coisa que é secreta e eu não posso falar nesse podcast? Não, por exemplo, a gente, assim como a CEMIG Sim, a gente tem outros parceiros que, como a gente tem, às vezes, energia, a turma do Yuri tem cliente, ou vice-versa. Então a gente tenta fazer essa complementação. Essa complementação num período de tempo, né? Então, de repente, a energia vem para a Bowie ou vice-versa, né? Então, a gente se ajuda. E o dono da usina, quem é o nosso cliente, todo mundo fica feliz. Então, é um ganha-ganha. Como vocês falaram, né? Como tem parceria com várias empresas do setor de energia que... Exato. A comercialização ela já nasceu dessa maneira. E a gente aqui tá fazendo isso, mas acho que, como o Yuri mesmo colocou até antes no nosso aquecimento aqui, falta o setor cooperar mais. Né? Então, a comunicação, né? Eu acho que tem alguns grandes desafios. Eu acho que o primeiro é educação. Né? Eu acho que pouca gente conhece ainda o que é... Legal. A modalidade de energia por assinatura, que está sendo falada, a questão de locação de um pedaço da usina, né? Uhum. É muito pouco conhecido, né? Acho que tanto a CEMIG Sim, quanto a Bowie, quanto outros, né? Quando você vai ofertar que é uma opção de escolha que é mais barato, né? O cliente já fica desconfiado, né? Onde que tá a pegadinha nesse ainda mais mineiro, né? E como é que vocês ganham esse dinheiro, então? Então, eu acho que nós temos um desafio muito grande na parte de educação. Eu acho que esse é um trabalho que envolve o colegiado. Eu acho que se a gente pudesse se unir, né, de levar um pouco mais o conhecimento dessa modalidade para o mercado, eu acho que ajuda a ter adesão. Esse é um mercado que ainda tem 7% de penetração, tem muita coisa pela frente, tá certo? Então... demanda infinita, praticamente. É uma demanda, né, que a gente fala que é igual ao sol, né? O limite do sol, tá certo? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto que a gente precisa, que acho que o papel que a gente está aqui, a CEMIG Sim, junto com a Bowie também, é demonstrar essa intenção dessa união perante o setor, porque eu acho que isso a gente acaba todo mundo ganhando, não é quem é dono de qual é a fatia que vai ficar para cada um, né? Mas como é que a gente consegue levar isso para o cliente de uma forma para democratizar de fato o acesso à energia renovável, né? Então acho que esse é o grande ponto que a gente está aqui junto, né, nesse propósito aqui de levar mais solução para o mercado. Incrível. Né? E o setor de telecom já coopera há muito tempo, né? Eu acho que setor de telecom, setor financeiro, enfim, acho que todos eles têm já um grau de maturidade muito forte, né? Primeiro que assim, você olha o setor financeiro, né? Tudo bem que aqui tem uma grande parte não bancarizada no país, até por uma questão financeira, econômica e tudo mais, né? Mas ela tem uma penetração relativamente alta, né? Quando a gente olha a telecom, quase 90% também de penetração, né?
E eu acho que a grande transição que a gente passa também é sair de uma linha de commodity para levar valor para o cliente. Né? Como é que a gente consegue levar mais soluções para o cliente? Né? Então, eu costumo dizer que assim, a gente saiu do aspecto de contribuinte para cliente. Né? É verdade. E essa é uma diferença que, com a livre escolha, né? Não adianta mais eu oferecer só um produto de energia para o assinatura. Que vai melhorar pela concorrência. Que vai melhorar, isso. Então, eu acho que aumentando a competição, naturalmente as empresas também vão se estar antenadas para a evolução do portfólio. Sim. Que eu consigo levar diferente, né? Então, de repente, ali para o setor, um setor, por exemplo, de supermercados, né? Como é que a gente consegue levar inteligência para os refrigeradores, para ele consumir menos energia, né? De uma forma automatizada. E são soluções que já estão no mercado. Quando a gente olha iluminação, como é que a gente coloca inteligência na indoor, bateria, né? Então, bateria, né? Uma série de questões. Então, eu acho que a competição ela traz uma necessidade de perenidade e sobrevivência, né, de posicionar mais por diferenciação do que por preço. Então, o setor ele ainda passa uma bolha muito forte de commodity, que pouca gente conhece, então acaba ofertando do mesmo e tal. Mas eu acredito que em curto período de tempo, né, a gente vai ter que focar mais em serviço de valor adicionado. O que eu vou levar mais para aquele cliente além de energia? E o que você falou, criando de novo exemplo com o mercado financeiro, que é o que a gente está proposta, inclusive, desse podcast, é o educacional. Né? Eu estou aprendendo aqui com vocês e o que você falou era um assunto pouco discutido. Quanto mais a gente falar sobre, as pessoas vão entender que é uma grande solução, né? Que é uma oportunidade que a gente está tendo. Tem tanta notícia ruim, mas quando a gente vê um setor de líderes, né, de empresas diferentes se comunicando e tendo a possibilidade, como você falou, de colaborar, é o mais legal de todos os mundos. Yuri, que prazer, cara, te conhecer. Foi uma aula muito agradável. Muito obrigado, Yuri. Só não marque um churrasco com o Yuri se ele tomar uma. Porque ele pode confirmar, talvez ele não Ele pode dar um WO. Pode dar um WO. Um abraço pro Caetano aí, que também que a gente gosta. Parabéns aí pela sua história, trajetória. Agradeço mais uma vez pela oportunidade. Obrigado, Yuri. Valeu, Yuri. Obrigado. Este aqui é o Boltcast. Você pode acompanhar todos os episódios que tem, temporada 1, 2. Tivemos vários convidados maravilhosos. Sim. E semana que vem a gente tem mais um convidado aqui no Boltcast. Valeu, pessoal. Até a próxima.